Fala, patriotas, estamos aí mais uma vez. Eu vim aqui nesse vídeo para falar da grande perda que tivemos do professor Olavo de Carvalho, um grande filósofo, pensador contemporâneo que talvez aqui no Brasil pode ter sido uma das maiores mentes brilhantes que tivemos acesso, pudemos ver pessoalmente, não é? Mas pudemos é, acompanhar em seus vídeos, livros até hoje que vão ser lançados, mais foi lançado o Enigma e o Saber esses dias aí. A grande perda por debate também. Olavo, ele foi um visionário que foi contra todos os tipos de ditaduras comportamentais, do politicamente correto, do cancelamento. O Olavo, ele foi um libertário, cara, se for qualificar ele. Ele próprio sempre falava, a última entrevista dele, ele falou assim, eu não sou conservador, eu só sou anticomunista e anti-ideias totalitárias, sou anti-totalitários. Ele se classificou assim, eu entendo, hoje eu entendo por quê. Porque se você se prender no estigma, sou conservador, você vai se limitar ao pensar. Você não vai conseguir ler livros. O Olavo foi um grande conhecedor e buscou conhecimento até os últimos dias de sua vida. Então a foto dele na cama, ele lendo. Por quê? O Olavo, ele sabia que a procura do conhecimento não pode ser esbarrada em qualquer coisa, não. Ele procurou o conhecimento, ele transcendeu, que a esquerda nunca vem entendendo. O Olavo transcendeu o debate se astrólogo, filósofo, não. O Olavo não era só filósofo, ele era um visionário, um cara que poderia estudar o comportamento. E também o bom do Olavo, que ele mostrou que o diploma só virou um atestado de um compromisso é, da pessoa com aquela instituição. A instituição não ali colocava ali, não, você aprendeu e adquiriu conhecimento amplo. Nunca em uma instituição de ensino vai pôr isso com o aluno, porque ele sabe que tem a limitação. Hoje em dia o Olavo também foi o grande denunciador das práticas é, criminosas que a esquerdalha acadêmica fez contra o pensar no Brasil. Ele foi o maior dos patriotas, não precisou vestir farda nenhuma para ser um dos maiores patriotas. Ele viu como que o pensamento brasileiro retroagiu de uma maneira absurda devido aos grandes não, os menores acadêmicos que fizeram retroagir a forma do pensar, da contradição, da contraposição, do buscar do conhecimento, a filosofia, o amor ao conhecimento ali nas meios acadêmicos. O Olavo denunciou que não havia mais isso, havia uma falsa sensação, ali criou tipo uma gestapo de pensamento, né? A cada dia que o Olavo vinha nos seus vídeos alertar sobre essa guerra cultural, gente. Não adianta ganhar cereja se vocês não criar uma base em volta dessa cereja. E foi o que aconteceu no Bolsonaro. Não tinha. Quando começou a criar, ainda vai se criar muitos meios e não seguiu muitos conselhos do Olavo quando falou. Quando você tem que quando você assumir, tem que ver que você tem um poder de ação para combater os seus inimigos, combate seus inimigos antes de governar. Ele alertou isso várias vezes porque sabia, ele falou assim, um outro conhecimento que ele tem, Bolsonaro, ele é popular, mas popularidade não ganha eleição, não tem poder, popularidade não é poder de ação também. Ele viu isso sendo feito, alertou ao governo, alertou o presidente várias vezes, ele chegar, ter uma conversa saudável com ele, aonde que eu estou errando, o que eu posso melhorar, não teve, ignorou, foi muito indo num pensamento positivista que o Olavo denunciou, que eu próprio acho que o pensamento positivista coloca as ciências como um ser supremo, como
tira Deus e coloca a ciência como supremo, que é ciências que rege a sociedade. O marxismo põe como a luta de classe rege a sociedade, cria aquela luta de classe, né? O professor Olavo foi muito além de ser filósofo, foi analítico. Uma coisa que eu acho que não vi, ele poderia ser, mas eu tenho que ver muitos enunciados, assim, que eu tenho dois mentores, o Olavo e o Plínio Salgado. Só que o Plínio ele tinha uma escrita mais poética. O Olavo misturava ironia com conhecimento, com filosofia, isso tudo. O Plínio já não demonstrava muito essa parte de ironia, de, desses respaldos assim, não. Era muito mais, em algumas questões, procurava ser direto e poético. Às vezes a poesia, para umas pessoas incultas, pode ser difícil, porque o Olavo ele falava pro povão. Os vídeos dele era pro povão mesmo, povão, porque muitas das obras de Olavo, nas bases filosóficas, muitos não compreenderão. Tipo, o futuro do pensamento brasileiro é uma obra ali tensa. O Olavo fala como que o pensamento brasileiro se perdeu, não que ele denunciou que várias entidades, essas universidades federais, não têm trabalho científico. E as teses dele, TCC, praticamente só tem TCC comunista. Ele nunca falou que teve uma tese, uma coisa defendida nessas instituições anticomunistas. E ele está certíssimo. Então, o pensamento do Olavo transcendeu de uma tal forma que ele conseguiu compreender que a filosofia tem que ter, tem que ser também desmascarada, os falsos pensadores. A gente não devemos adorar falsos pensadores que colocaram pessoas para não refletir nas suas vidas. Ele denunciou Maquiavel, Descartes, Kant. O Olavo, eu vejo ele mais como da escola socrática. Ele gostava da dialética, o debate aristotélico também. O Olavo, ele foi um cara que viveu, quando era mais jovem, dentro da caverna, na alegoria de Platão, eu poderia resumir aqui. Quando ele começou tá ali como era esquerdista, astrólogo, essas coisas, tipo de tarica, alguma coisa assim, ele viu que aquilo não compreendia o seu pensar, não estava ajudando a se expandir o seu pensar, e falou assim, não, esse conhecimento que eu tenho aqui não está me ajudando em nada. Quando ele começou a procurar a saída da caverna, que ele viu aquela luz, quando brilhou nele, brilhou ali a luz do discernimento, a luz cristã no seu pensamento. E Olavo era um filósofo cristão, defendia abertamente que sem a procura do amor de Deus não há como você compreender muitas coisas da vida. Esse é o grande legado de Olavo também para nós. Ele se aproxima de Deus porque ele, aqui às vezes a gente não vamos conseguir vencer algumas batalhas, mas as batalhas espirituais ele vai estar sempre do nosso lado. A batalha cultural é a busca do conhecimento. Se você não procurar esse conhecimento lúcido, você não vai conseguir vencer nenhuma batalha. Essas coisas um esquerdista nunca vai compreender, porque o esquerdista, muitos deles já vivem com ódio. A revolução que eles propõem é a do ódio. Sem ódio não há revolução. E o Olavo entendeu isso. Por isso que o nazi e o comunismo são as grandes vertentes do ódio. Eles querem implementar que o conservador é nazista. Não existe isso. Entendeu? Então, o professor Olavo, ele transcendeu a esses debates, cara. O conhecimento desse homem foi tão imenso que muitas coisas que ele teria que falar ou se expressar não pôde mais, ou nós não vamos ter a oportunidade maravilhosa
de vermos o professor Olavo numa palestra, um vídeo aula. Escrever livro ainda vamos ver, mas muitas coisas que ele pensou em colocar no papel, será que ele pôs? É esse que é o grande Pedro. Eu me senti como se fosse um pai amigo meu que morreu, porque eu acompanho o Olavo tem mais de 5 anos. Tenho livros, estou até com um livro dele aqui, perto aqui, segurando a câmera, fazer um apoio aqui, a filosofia em seu inverso, tá até lendo ele. Eu gosto muito da Nova Era, Revolução Cultural. Para mim aquele livro ali foi o algoz para mim. Eu gosto muito também dos livros Cartas de um Terráqueo, acho muito bem pautado. Li muitas coisas do mínimo, o imbecil coletivo, Maquiavel. O Olavo ele procurou sempre demonstrar também que os grandes filósofos também eram charlatões do pensamento, sofistas. Isso que ele implementou, denunciar os sofistas que vivem hoje, como Cortella, que é chamado de Costela, Pundé e Karnal, que são três falsos filósofos, são tipo sofistas, vendem sua filosofia, seu saber para quem paga mais para falar. É isso que o Olavo denunciou, que os esquerdistas nunca vão entender. A falsa filosofia, aquela filosofia que não faz você fazer uma hermenêutica ou uma exégese de sua vida, interpretar os fatos históricos e os fatos não com amores ou paixões, mas como friamente que deve ser. Você não deve implementar uma interpretação da Revolução Russa ou Francesa com paixão, né, cara? Que foi todas as revoluções que demonstraram ser, a grande maioria, foi violenta e sangrenta, né? Esse vídeo vai para o grande professor Olavo, que Deus o tenha, em sua bendita graça. O Senhor vai fazer muita falta, mas vamos levar seu legado sempre. Esse vídeo é em sua memória. Valeu, professor Olavo de Carvalho. Deus, pátria, família e liberdade para todos sempre. Amém.